Eu já há algum tempo queria falar para vocês aqui a respeito dessas relações do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, com a imprensa. Eu venho adiando isso aí. E é um assunto que tem dominado boa parte do noticiário, justamente da imprensa, principalmente da imprensa tradicional. Essa aí, da Folha de São Paulo, do Estadão, da Zero Hora de Porto Alegre, da Rede Globo de televisão, da Rádio Jovem Pan, enfim, a imprensa tradicional, que ainda é a dominante no Brasil. Vocês podem dizer, não, mas as redes sociais aí estão muito fortes, os blogs, sites. Eu mesmo só trabalho com jornalismo na internet. Mas, enfim, mas a mídia tradicional, ela continua ainda dominante. Né? Podem não concordar comigo, tudo bem, mas é dominante. Aliás, a reação do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, em relação à imprensa, ele bota tudo no mesmo balaio, né? Aliás, todo mundo gosta de botar tudo no mesmo balaio. Mas bota no mesmo balaio porque realmente a imprensa tradicional é dominante. É dominante. Isso aí revela tudo. Bom, hoje, sexta-feira, estou falando com vocês aqui, perto das 4 horas da tarde, e a questão é essa aí, que eu vou tratar, né? Das relações do presidente Bolsonaro. Por que estão tão tensas com a imprensa? O que está acontecendo? Hoje mesmo, nessa sexta-feira, dia 6, eu, usando o meu blog www.polibebraga.com.br, passei várias notícias a respeito dessas questões entre o presidente Bolsonaro e a imprensa, mas, sobretudo, uma manifestação dele, aquela saidinha que ele dá ali do Palácio da Alvorada, dá uma parada naquele alambrado ali, os jornalistas costeando o alambrado ali, disputando espaço com as pessoas que querem saudar o presidente. E hoje mesmo estava informando ali que ele, ali mesmo, disse o seguinte, olha, não falo mais nessas entrevistas de improviso aí, não dá mais, não, vocês estão mentindo o tempo todo, quando vocês voltarem a falar a verdade, eu vou voltar a conversar com vocês aí. Ele estava se referindo a quem ali? Aos repórteres, jornalistas da mídia tradicional, né? Porque o pessoal da internet ele não está por ali, né? Não trabalha dessa maneira. Mas, enfim, olha, vou falar mais dessa maneira. O presidente já tentou várias alternativas, já usou um porta-voz, aliás, um general era ótimo porta-voz, sumiu, não sei o que aconteceu, mas ele era muito bom, né? Só que ele arredondava tudo, né? E o Bolsonaro não é de arredondar, é nada, né? Não arredonda. Ele tentou também cafés da manhã com jornalistas também, o pessoal dizia que ele tinha falado uma coisa, ele não tinha falado aquilo, ou então tinham os repórteres leitura diferente da dele. Depois ele começou com essas saidinhas ali em direção à Alambrada, a entrada do Palácio Alvorada, mas dizia ali, olha, ontem ele disse, não vou falar mais com você. Ah, não falo mais com você. Ele já ameaçou isso aí várias vezes, né? Aliás, o presidente amanhã está indo para os Estados Unidos, amanhã de noite vai jantar, sábado, com o presidente Trump lá na Flórida, né? Como será que os jornalistas vão acompanhar o presidente lá? O que eles vão falar, né? Bom, por que as coisas estão chegando a esse limite extremo aí do presidente? Eu não falo mais com vocês, que ele disse, né? Que eu transmiti no meu blog. Em função de 2 incidentes praticamente desta semana aí, mas o principal deles é aquele humorista, o carioca ali, fardado de presidente da República, junto com ele, dando banana para o jornalista, né? E brincando com o jornalista, tirando sarro dos jornalistas, né? Se tem uma coisa que jornalista não gosta, é que tirem sarro deles. O jornalista costuma dizer, a pior coisa que pode acontecer para uma autoridade é ela levar a sério as brincadeiras, o humor, os humoristas, né? Bom, pelo que eu estou vendo, os jornalistas é que não gostam de muito humor, né? Mas o presidente, na sua live de quinta-feira de noite, disse isso aí lá. Senhora, pô, mas o que está vendo aí? Então tem que ser politicamente correto. Nem piada não dá mais para contar nesse país. Mas não dá para contar piada, sobretudo, a respeito dos inimigos, dos adversários e dos jornalistas com os quais não se tem uma relação de paz, não. Mas então a presença do carioca ali e as bananas, não foi a primeira vez que o Bolsonaro tocou banana para o jornalista, né? Aquilo ali vinha numa escalada, mas ali
foi um ponto assim, fora da curva mesmo, né? O presidente tem, desde o início do seu mandato, como inimigos principais dele, algumas das organizações familiares mais poderosas da mídia do Brasil, né? Pela ordem aí, a Rede Globo Televisão, os Marinho, a Folha de São Paulo, a família Frias, um pouquinho menos grave, mas também importante, a família Mesquita, do Estadão, aqui em Porto Alegre a família Sirotsky, da RBS, como aliados nem sempre muito fiéis, ele pode contar ali na mídia tradicional, estou falando na mídia tradicional, né? O pessoal da Record, do SBT, em menor grau a Band, e agora eu acho que ele vai contar com o apoio, mas é pena que é TV fechada, né? Que é a CNN do Brasil, né? Eu estou falando hoje no meu blog, www.polibraca.com.br, a respeito dessa estreia da CNN no dia 15, exatamente o dia das manifestações de rua aqui, de apoio ao presidente, de confronto a essa maioria formada por bandidos ou por inimigos do presidente dentro do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Vem a CNN, Brasil. CNN nos Estados Unidos, o resto do mundo é toda de esquerda. Eu não sei como é que vai ser essa CNN aqui do Brasil. Dizem que vai apoiar o Bolsonaro e que vai inaugurar no dia 15 justamente porque vai fazer uma cobertura correta das manifestações que estão previstas em todo o Brasil de apoio ao presidente. Mas vamos ver. Eu quero dizer para vocês o seguinte: outros presidentes já enfrentaram problemas muito graves com a imprensa brasileira. Eles acabaram mal, esses presidentes que enfrentaram problemas graves com a mídia tradicional. Naquela época não tinha internet, hein? Não tinha blog, não tinha site, não tinha Facebook, não tinha Twitter, né? Porque nas redes sociais o domínio é do pessoal que apoia o Bolsonaro. Os comunistas e seus aliados da corrupção não levam vantagem das redes sociais. Então, tomam um banho e há muito tempo, desde a campanha eleitoral. E vão continuar tomando banho, por quê? Porque são desmascarados nas suas mentiras. A mídia tradicional, essa que eu falei para vocês, Folha de São Paulo, Estadão, RBS, Rede Globo, esses aí podem mentir descaradamente que na mídia tradicional eles não são desmentidos. Não são desmentidos. Enfim, que presidentes tiveram problemas aí? O Jânio Quadros teve problemas sérios com a mídia brasileira, né? Até quero contar um episódio aqui, eu sei que às vezes estou falando demais aqui, mas eu não resisto. Vou contar um episódio de vocês de como é que era essa bronca do Jânio Quadros com a imprensa, né? Isso que eu vou contar para vocês é verdade, vocês podem repetir porque é verdadeiro. Eu acompanhei isso aí. O Jânio Quadros, ele durou poucos meses no governo, durou nem um ano, né? Mas, enfim, num determinado momento, o Jânio Quadros tinha viajado para Londres, ele gostava muito da Inglaterra, gostava muito, toda hora que ele podia, ele ia para Londres. E ele voltou da viagem e foi recebido pelos jornalistas, lá, com os quais ele não tinha boas relações. Os jornalistas começaram a pressioná-lo, tal como fazem com o Bolsonaro. E o Jânio repetia a todo momento assim: sai cachorro, sai cachorro, sai cachorro, se dirigindo aos jornalistas. Criou um mal-estar terrível, né? O presidente entrou dentro do carro e veio embora gritando: sai cachorro, para os jornalistas. No outro dia pediu para o jornalista ir na casa dele. Ele morava em São Paulo, era casado com a dona Eloá. E entre um cafezinho e outro ali que serviu para o jornalista, um deles se atreveu a perguntar: mas presidente, por que o senhor estava nos chamando de cachorro ontem? Uma grave ofensa que o senhor nos fez. E o Jânio, então, de maneira compungida, disse para os jornalistas: olha, a Eloá até me disse que eu agi mal, porque, na verdade, eu não devia ter dito o que eu disse. Parecia que ele ia se desculpar, mas ele completou dizendo o seguinte: a Eloá disse que você não podia ter ofendido as nossas cachorrinhas. Era isso aí. Bom, para desenhar um cenário aí desse confronto entre o Bolsonaro e a imprensa brasileira, quais são as razões da imprensa para estar nessa queda de braço com o Bolsonaro? Essa má vontade permanente. As razões são de caráter ideológico e financeiro. É isso aí, ideológico e financeiro. Alguém vai me dizer: ah, não, mas você veja, a Rede Globo aí apoia a política econômica do governo, do Paulo Guedes, apoia tudo que praticamente que o Paulo Guedes está fazendo, as reformas, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, apoia.
Sim, mas eu quero dizer para você o seguinte, as razões ideológicas elas são de caráter moral e ético, diferente. Quem vê uma única novela da TV Globo, por exemplo, já sabe do que eu estou falando. É impossível que, do ponto de vista ideológico, esse governo que veio aqui para moralizar as relações sociais nesse país pudesse se alinhar com a Rede Globo, que defende ali abertamente, durante toda a sua programação, valores morais e éticos completamente em desacordo com aquilo que se entende por uma sociedade civilizada, de corte mais conservador. Então, essas são as razões ideológicas, que são puramente relativas aos campos moral e ético. Não é problema de política ou econômica. De política já também vai, porque descamba para esse lado aí quando as questões são morais e éticas, né? Porque a política trata sem ética e sem moral, é impossível nós termos uma política razoavelmente civilizada que possa construir uma sociedade melhor. Mas, enfim, primeiro essa é a questão. A segunda questão são as verbas publicitárias, evidentemente. Né? Eu tenho aqui dados levantados pelo UOL, que pertence à Folha, portanto, aos inimigos do Bolsonaro, e eles mesmo concordam ali com dados da Secretaria de Comunicação Social, que eles pediram lá com a lei de livre acesso às informações, no primeiro trimestre deste ano agora, 2019, 2018, do ano passado, 2019, são os últimos dados aí, infelizmente, que eu tenho aqui, né? Houve um corte de verbas publicitárias para a mídia tradicional de 60%. Olha, é muita coisa, é muito dinheiro. Ou seja, de tudo que a mídia tradicional recebia, são milhões de reais aí. No governo do Temer, por exemplo, 2018, no governo Temer, né, o último ano do governo Temer, no primeiro trimestre, ele deu para essa gente aí perto de 40 milhões de reais, só em 3 meses, e só para as grandes emissoras de televisão. 40 milhões de reais. O Bolsonaro, no primeiro trimestre, ele entregou alguma coisa como 13 milhões. Então, eles perderam, no total, as verbas publicitárias foram reduzidas em 60%. É outra razão. Né? Enfim, para completar o quadro, eu gostaria de dizer para vocês aqui mais o seguinte: o que essa mídia tradicional, então, passou a fazer? A atacar furiosamente o governo Bolsonaro. E o Bolsonaro para tentar derrubá-lo. Primeiro, para tentar fazer com que ele recuasse. Ele não recuou. E agora, claro, trabalha afanosamente para derrubar o presidente da República. E faz isso de que maneira? Faz isso se aliando, inclusive, o que existe de pior na política e na economia do Brasil. Se aliando aos comunistas, lulopetistas e seus aliados do PCdoB, do PSOL, ao que existe de mais atrasado na política brasileira, portanto, mas também aos corruptos que estão alojados nos partidos tradicionais, que é a questão de corrupção. Então, você veja que nós temos aí aquilo que eu costumo chamar e desenhar como o eixo do mal. É o eixo do mal perfeito. Como enfrentar essa gente? Do modo como o Bolsonaro e o governo vêm enfrentando. Ele só poderá se compor se ceder, se desmoralizando e perdendo a sua base de apoio. Agora, é evidente, e eu completo, ele precisa de todos nós, do povo brasileiro. É aquela história que está na Constituição. Né? O poder emana do povo e em seu nome será exercido. Nós, o povo, que somos a fonte do poder, temos a oportunidade agora, no dia 15, de irmos maciçamente na rua, para as ruas, para apoiar o governo Bolsonaro. E para mostrar a essa maioria formada de bandidos que estão dentro do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal que não passarão. Eu vou estar dia 15 na rua de novo. Eu e a minha turma. Minha turma que eu falo é a minha mulher.